Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Oi, Camila, tudo bom? Saudades de vocês da Dipédio. Oi, Jairo, tudo bom? Oi, Eduardo. Boa noite, Everton, tudo bem? Oi, Edu, boa noite, tudo bom? Boa noite, Valéria, boa noite, Natália. Boa noite, Jairo. Oi, Fabiana, tudo bom? Edu perguntando qual é a grade do primeiro período de CS. Edu, entre em contato com a coordenação de Ciências Sociais, por favor. É a professora Karina Kushner e a coordenadora técnica da Mires França. Elas vão responder, tá bom? Oi, Eduardo. Oi, Natália. Boa noite, Valéria. Oi, Lu, tudo bem? Saudades, amiga. A Arlene entrou, peraí, vou chamar a Arlene. Arlene. Oi, Arlene, tudo bom? Tudo! Como é que tá essa quarentena? Ah, minha filha, só misericórdia, né? É, Não né? é fácil, não. É verdade. Muita meditação, né? Muita meditação, muito yoga, É, uns palavrões de vez em quando, que é para poder equilibrar. Difícil. olha só, Arlene, a gente tem que dar um tempinho pro pessoal entrar e a gente começa, tá bom? Claro, Tá legal? Então, claro. assim, o que você tem feito na quarentena, assim, de tá produtivona ou tá no grupo que fica lá, nem cá, tipo eu, entendeu? Que tem aqueles produtivões, né, da quarentena, o pessoal que faz coreano, que faz desenho, entendeu? A pessoa me irrita. Pra mim, então. Menina, eu comento com as pessoas que cada dia é um dia, né? Então tem dia que eu tô a mais produtiva de todas, a equilibrada, né? Yoga, pedrinhas e não sei o quê. E tem dia que eu tô a louca, entendeu? Que eu tô querendo bater nas pessoas, entendeu? Tacando álcool gel na cara do entregador de pizza, coisas Aham, assim, entendeu? Então aham. depende do dia, cada dia é um dia. É um período muito difícil mesmo. Se a gente não tiver bom humor, a gente não É, consegue, não. entendo perfeitamente esse sentimento, cara. Eu fico variando também. Às vezes eu também tô produtiva pra caramba, às vezes não tá rolando nada. Sabe? Só vontade de ficar na Netflix, vendo coisas e deitada, entendeu? Esperando acontecer. Entendeu? Ó, agora eu vou te falar, uma coisa que essa quarentena trouxe foi uma loucura por plantas, minha filha. Porque antes a pessoa era dedo podre para planta. Agora o quê? Agora a pessoa tem o quê? A pessoa tem um jardim em casa, amor. Entendeu? Não, É eu planta que não entendo. tem mais planta que gente nessa casa aqui. É um negócio terrível. Eu entendo. Eu comecei a loucura por incensos. Eu virei a doida dos incensos, sabe? Mas eu tenho observado isso, esses fenômenos, assim, né? Na quarentena tá surgindo os surtos, né? Loucura por várias coisas. É É, a maneira que a gente está encontrando de ressignificar esse período, né? Porque não é são fácil mesmo. escapismos para sobrevivência, né, o Arlene? Assim, né? Entendeu? A gente vai arrumando escapismos. A gente Exatamente. tem, né, na vida faz alguns escapismos. Quando a gente está em situações extremas, então, né? A gente arruma outros escapismos. Acho que agora já deu um tempinho, a gente pode começar. Vou me apresentar para quem ainda não Podemos. me conhece. Né? Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia Silva. Eu sou funcionária do gabinete da direção. Trabalho diretamente com a professora Suzana de Castro, que é a nossa atual diretora. Para quem não conhece, IFIX é Instituto de Filosofia
e Ciências Sociais da UFRJ. Nós ficamos lá no centro do Rio de Janeiro. E hoje estou aqui para apresentar mais uma live da nossa série Bate-Papo. O objetivo dessa série é apresentar discussões temáticas que são importantes para a sociedade e para a nossa comunidade acadêmica como um todo. E a gente convida especialistas da temática para vir falar aqui com a gente. Hoje o nosso tema é o apoio pedagógico na UFRJ, que é um tema muito caro para a nossa comunidade universitária, para a nossa comunidade acadêmica. E convidamos a Arlene Zimba, que é pedagoga, que nem eu, minha colega de profissão, e é atualmente diretora da Divisão de Pedagógica da PR7. PR7, de novo, para quem não conhece, é a Pró-Reitoria de Políticas Estudantis da UFRJ. Então, Arlene, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Fiquei muito satisfeita. Eu que agradeço. Né? E eu acho que essa live vai ajudar a esclarecer muitas coisas para a gente que trabalha, né, na estrutura da UFRJ e para os alunos também que podem usufruir dessa estrutura. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Minha primeira live é assim no Instagram, então tô estreando aqui com você. Ah, legal. Botei esse batom vermelho em sua homenagem, que eu falei, Patrícia vai estar no estilo, porque Patrícia é estilosa. Eu falei, então eu vou jogar um batom vermelho que é para poder ficar ali de igual para igual com Patrícia. Obrigada, Léa. Olha só, quero começar perguntando assim, como é que é a TPED? Queria que você falasse um pouquinho do histórico, inclusive se você puder falar um pouquinho do histórico da PR7, né, que a gente já está há um tempo na UFRJ, sabe que a PR7 já não fazia parte da estrutura da administração central, ela é recente. Então, é importante a gente pautar a sua existência e justificar por que a administração central da nossa instituição decidiu por colocar o assunto de política estudantil centralizado numa PR. Então, se você puder desenvolver um pouco, feliz. Então, a PR7 ela foi institucionalizada, né, formalmente em março de 2018. Mas antes disso, lá em 2011, foi criada uma superintendência de políticas estudantis, né? Então, era uma superintendência que resolveu tratar dessas questões, agrupar ali, né, essas questões relacionadas às políticas de assistência estudantil. Mesmo por conta do PNAS, né, que foi instituído lá no decreto de 2010 e tudo. E aí, ficou ali, a SuperEst ficava ligada ao gabinete do reitor. Então, era um setor que tratava de política estudantil, mas que ainda não tinha assim, a força que precisava, né, dentro da estrutura da UFRJ. E aí, né, de acordo com vários gestores que passaram pela PR7, ou pela SuperEst, foi se pensando na importância de virar uma PR mesmo, né? Porque virando uma PR, ela ganharia ali possibilidades maiores do que sendo só uma superintendente, né? E aí houve todo um processo para se chegar até a efetivação dessa pró-reitoria, né? A política de assistência estudantil na UFRJ é uma coisa assim, não só na UFRJ, mas assim, no Brasil, de um modo geral, ainda é um ponto muito delicado, né? Porque a gente... existem muitas questões que envolvem você falar de política de assistência estudantil, né? Pontos muito delicados. E especialmente no apoio pedagógico, porque se tem aí uma ilusão de que o apoio pedagógico ele veio só por conta exclusivamente de políticas de assistência estudantil, ou seja, entraram alunos, né, com dificuldades socioeconômicas e aí a gente precisa chegar com apoio pedagógico. Né? Na verdade, o PNAS ele traz ali uma institucionalização do apoio pedagógico. Mas uma instituição de ensino, ela já faz apoio pedagógico desde do seu nascedor, né? Surgiu uma instituição de ensino, o apoio pedagógico ele está ali. Institucional, sistematizado ou informal às vezes, mas ele está. Não existe uma instituição de ensino que não preste apoio pedagógico de alguma forma, né? Então, e assim, a divisão de apoio ao estudante é uma divisão que antecede, inclusive, a SuperEst, né? É uma divisão bem antiga, e aí quando a SuperEst foi instituída, né, que é essa superintendência de políticas estudantis, a divisão de apoio ao estudante saiu da PR1, que era a Pró-Reitoria de Graduação, para essa SuperEst,
E dentro da divisão de apoio ao estudante, tinha um núcleo de apoio pedagógico, né? Quando eu cheguei lá em 2012, eu compus esse núcleo. E e aí esse núcleo, ele mexia com questões pedagógicas, mas ainda ficava muito preso a coisas muito burocráticas, né? Como renovação de bolsas e tal. Não tinha, assim, uma estrutura mais pedagógica, né? E isso foi ganhando corpo à medida em que os profissionais foram chegando no setor e identificando que faltava o que pedagógico ali naquele lugar. E aí, em 2016, o pessoal do Núcleo Pedagógico da DAI, né, do qual eu fazia parte, mais uns técnicos de assuntos educacionais que chegaram, né, na UFRJ, direto para a Supereste, né, na época, a gente montou um projeto da divisão, né, de integração pedagógica, que na época nem tinha esse nome, né? Nem tinha esse nome. Na época a gente pensava que a gente precisava, do mesmo jeito que a Supereste, enquanto superintendência, ela tinha menos estrutura, né, menos condições de trabalho, por ser só uma superintendência, não uma pró-reitoria, né, então era importante se tornar pró-reitoria, a mesma coisa era com o apoio pedagógico. Né? Enquanto núcleo, dentro de uma divisão, a gente não tinha força de trabalho, né? E a gente não podia expandir o escopo de atuação sendo só um núcleo. Né? Então, era importante esse status de divisão, porque a gente poderia expandir o trabalho, expandir a forma de atuação. E aí a gente, com muito esforço, Patrícia, porque não foi fácil, né, filha? Com muito esforço, com muita dedicação, com muita vontade de descobrir, né, e de caracterizar esse apoio pedagógico, a gente conseguiu instituir hoje a DIPED, né, que é a Divisão de Integração Pedagógica, que é uma divisão que está atrelada à política de assistência estudantil, mas não restrita a ela, né? A gente está dentro da PR7, mas o nosso trabalho é para o estudante universitário, né? Uma política de apoio pedagógico universal para todos os estudantes, né? E aí é isso, eu acho que eu falei, para não me estender muito. Eu queria entrar agora, Arlene, nessa questão do apoio pedagógico, né? A gente sabe que na maioria das instituições, ou não vou dizer todas, porque a gente sabe que existe uma diversidade enorme de comportamento institucional. Mas a maioria das instituições, ela tem esse trabalho de apoio pedagógico, inclusive fora do Brasil. Isso aí é uma prática muito comum, que não é necessariamente uma novidade, né? Em outros países já existe essa prática. Eu queria saber o que você entende, o que vocês estão entendendo e trabalhando como apoio pedagógico na SPED, como é que funciona esse trabalho. Então, a gente, no começo, responder essa pergunta vai fazer até eu falar também um pouquinho desse histórico nosso. Porque quando a gente fez o projeto lá em 2016 para ter uma divisão pedagógica e tal, a gente esbarrou muito com uma pergunta que era assim, mas para apoio pedagógico, como é que vai funcionar isso? Não tem as coais, para quem não conhece, na UFRJ, todo curso tem uma comissão de orientação e acompanhamento acadêmico. Então, quando se falava em criar uma divisão para tratar de apoio pedagógico, as pessoas falavam, não, mas já tem a COA, né, dos cursos e tal. E aí a gente travou uma luta para provar que o trabalho de uma divisão de apoio, né, de integração pedagógica, de apoio pedagógico, jamais ia esbarrar no trabalho da COA, que eram coisas que precisavam trabalhar juntas, né? Que cada segmento teria ali a sua função, né, em oferecer apoio pedagógico para os estudantes. E aí, eu confesso para você, Patrícia, que no começo foi muito difícil, porque a gente, na formação nossa, né, de pedagogos, a gente sabe que nos outros segmentos de ensino é muito comum que tem orientador pedagógico, orientador educacional, né, que as pessoas pensem nessa questão de uma forma mais organizada. Já no ensino superior é muito difícil, né? A gente tem muito pouco referencial teórico. Recentemente isso vem mudando, mas ainda é muito escasso, né? Porque se tem ainda uma ideia de que o estudante universitário, ele já chega pronto, né? Ele já é um profissional em formação e ele vai ali se virar, vai ali descobrir como estar na universidade e pronto. O que não é verdade. Em todo segmento de ensino, o estudante ele precisa de um suporte, né? Da instituição que o recebe.
E aí a gente começou a estudar e a pensar como que seria o escopo de atuação de uma divisão como a nossa. E aí o nosso primeiro passo foi visitar as comissões, né, essas COAs, né, e entender que trabalho elas faziam para a gente poder conseguir estruturar o nosso trabalho. Então, a gente entende como apoio pedagógico toda e qualquer ação que ofereça mais suporte para os estudantes universitários, para que eles possam ser inseridos na universidade, fazerem o seu curso e concluírem o curso. Então, toda e qualquer ação que visa favorecer o estudante para que ele possa concluir o curso, para que ele possa... E assim, a gente entende o apoio pedagógico como mais uma ferramenta de democratização do ensino superior. Então, o apoio pedagógico no ensino superior, ele vem muito nessa vertente, né? Porque a democratização ela não fala só do ingresso, ela fala também da permanência desse estudante. Então, toda e qualquer ação pedagógica, né, que favoreça a permanência e conclusão do estudante é o que a gente entende por apoio pedagógico. Não, e legal também, que você falou uma coisa que eu acho bastante importante, é que o apoio pedagógico vinculado à democratização do ensino superior, né? Porque a gente está sempre discutindo e exaltando a questão do acesso, mas também existe a questão da permanência. E ainda mais, acrescentando o que você comentou, a questão da conclusão, que o nosso objetivo é que o aluno conclua, né? Nosso objetivo é trabalhar para que leve à conclusão do curso, né? Até a gente brinca, né? Aluno bom é aluno formado, né? Porque a gente o que está buscando é a excelência do aluno na formação e que ele conclua, que é uma hora que a formação tem começo, meio e fim, né? Então é sempre buscando a finalização da graduação. Aí, Arline, deixa eu perguntar uma coisa. Esse apoio pedagógico, você falou que qualquer ação que visa justamente esses objetivos. Quais exemplos você poderia dar de que vocês estão trabalhando como atividades de apoio pedagógico? Então, se a gente parar para pensar na história de uma divisão como a nossa e de como ela foi se desenvolvendo, os desafios eles foram muitos, assim. Porque no começo a gente pensava, o nosso trabalho vai esbarrar com o da COA, aí depois a gente ultrapassa essa barreira. Não tem nada a ver. E aí depois, mas que trabalho é o trabalho de vocês? Como é que é isso? É porque existe uma cultura ainda na universidade que não é só na UFRJ, né? A gente tem trocado muito com profissionais de outras universidades e isso acontece em outros espaços também. Muita dificuldade de compreender como que a gente tipifica, né, o apoio pedagógico. Assim, que atividade concreta eu posso fazer e isso é apoio pedagógico, né? E aí, o que a gente começou a fazer? A gente começou a trazer os alunos para perto da gente, que não tem como fazer apoio pedagógico sem os estudantes, né? Sem entender as demandas dos estudantes. Então, para além dessa frente de buscar, né, as COAs, entender a realidade dos cursos e tudo, a gente começou a fazer atendimentos individuais dos estudantes, né? Então, foi uma das frentes que a gente tomou, porque a gente precisava entender o que o estudante, qual era a demanda do nosso público, dos nossos estudantes. Então, a gente abriu uma frente de atendimento individual. Era por demanda espontânea, o estudante pedia, a gente agendava e a gente começou a atender. E aí, quando a gente começa a atender o estudante, a gente começa a receber várias demandas. Demandas do tipo, eu tenho dificuldade de aprender, eu acho que eu não me identifiquei com esse curso, eu achava que o curso era uma coisa, o curso não é, eu não consigo estudar igual todo mundo, ou eu estudo e não consigo tirar uma nota boa na prova. Né? Questões de ansiedade relacionada ao dia da prova, por exemplo. Então, a gente foi começando a receber várias demandas dos estudantes. E aí, a gente começou a organizar esses atendimentos num fluxo que a gente tem na equipe. Eu quero falar isso aqui, que eu tenho na equipe, somos 5, né? Então, a gente tem a Camila, só um parênteses para eu falar da minha equipe linda, maravilhosa. A Camila, que é TAI, com formação em pedagogia, também psicopedagoga. O Ebert, com formação em pedagogia, TAI também, e também psicopedagogo. A Michele,
pedagoga, que, como eu, né, o cargo mesmo pedagoga, e a Tarsila, que chegou recentemente, que é TAI, Formação em Matemática, que está acrescentando muito ao nosso trabalho. Então, assim, na equipe a gente tem profissionais da área da psicopedagogia. Então, o que a gente fez? A gente achou que alguns instrumentos da psicopedagogia poderiam ajudar nos nossos atendimentos. Porque a abordagem é a seguinte: quando você traz o aluno para o atendimento, você precisa fazer com que o aluno reflita sobre a capacidade que ele tem de se autorregular. A capacidade que o estudante tem de entender como é o funcionamento dele, como que ele funciona enquanto estudante, né? Como ele recebe todo o significado como ele recebe todas as informações, né, de quando ele entra na universidade. Porque ele entra na universidade e ele recebe vários códigos e significados novos que antes ele não conhecia. O modo de estudar que não é igual ao do ensino médio, né? Ou mesmo aquele estudante que ficou muito tempo, fez o ensino médio, muitos anos depois é que ingressou na universidade, porque a gente também tem esse perfil de estudante agora. Então, assim, nos nossos atendimentos, a gente traz o estudante para uma reflexão sobre o cotidiano dele, sobre a forma como ele aprende, sobre a forma como ele se relaciona com os colegas de turma, com os vínculos que ele faz. E aí, Patrícia, a gente trabalha com um conceito que é de identidade acadêmica. A gente trabalha numa proposta que quanto mais... Se o aluno ele consegue criar uma identidade de estudante universitário, se ele consegue se identificar naquele lugar, né, perceber como é o funcionamento dele enquanto estudante, qual é a organização dele, porque o que a gente observa? A gente observa que é muito comum que o estudante fale assim: mas eu estou com dificuldade para aprender. E aí, quando você vai conversando e você vai aplicando mais técnicas projetivos da psicopedagogia, que você vai investigando mais o aluno, você vai encontrando com ele semanalmente, entendendo a dinâmica dele, você percebe que, às vezes, ele não tem nenhuma dificuldade para aprender. Ele tem dificuldade, às vezes, de identificar qual é o modo funcionante dele, porque ele está tentando fazer igual o colega. Mas o outro lê no papel. Não é muito comum assim: eu não gosto de ler no papel. Ler no papel me distrai. Então, por que você está insistindo em ler no papel? Né? Eu vou gravar, vou ler no PDF. Cansa a minha vista, eu não gosto. Então, por que você vai ler no PDF? Coisas, sabe, eles acabam enveredando num caminho de que eles querem fazer tudo igual uns aos outros. Quando, na realidade, não é isso. Cada estudante precisa identificar o seu modo de funcionar. Existem coisas que são comuns a todos eles, tem coisas que são muito particulares, né? Então, a gente começou nesse atendimento a perceber, nos individuais, a perceber que existiam questões que eram coletivas, que não era só de um estudante. E aí a gente começou a identificar que a questão da organização dos estudos era o calcanhar de Aquiles dos estudantes. E aí a gente foi para a proposta de oficinas, né? A gente pensou que é um outro exemplo de apoio pedagógico que a gente pode falar aqui, né? A gente teve 2 vezes isso, né? Isso. Que foi maravilhosa. Foi maravilhosa. E aí o que acontece? A gente começou a fazer atividades de coletivas. Por quê? Porque aí a gente entra em outra questão. Primeira questão de que existem questões que os estudantes apresentam, né, problemáticas que são comuns, né? Então, que a gente poderia trabalhar no âmbito da coletividade, né? Então, por isso as oficinas. E por isso a gente instrumentalizar a equipe, né? Porque para cada demanda que a gente recebe, a gente precisa estudar, a gente precisa sistematizar, organizar como vai levar isso para os estudantes. Então, a gente começou a pensar nas técnicas de organização de estudo, né? Porque a gente acha que isso é muito importante para o estudante que chega, ou mesmo o estudante que já está no meio do curso para o final. E a gente identificou também que fazer atividades coletivas eram importantes porque a gente fazia os estudantes se ouvirem. E aí, a partir do momento que eles se ouvem, eles percebem que aquele problema que ele acha que é só dele, é do outro também. Então, essa coisa do lugar de fala, estudante falando para estudante, isso é muito importante. Oferecer espaços para os estudantes entenderem que a experiência universitária vai além da sala de aula, né? Que o estudante universitário... Tem uma parte social, né, da formação. Claro. Tem toda uma parte social, isso faz parte, né? E é por isso que a gente frequenta o ambiente. A gente escolhe uma modalidade de ensino, né, que no caso é presencial, justamente para usufruir dessa estrutura. Que não é só
a transmissão e a absorção de conhecimento. Tem todo um convívio que ajuda na nossa formação, né? Sim, e que ajuda o estudante a criar essa identidade com o ambiente que ele está. Né? Porque o UFRJ é uma universidade gigante, gente. Então, assim, a pessoa chega, ela leva um susto mesmo, é muito impactante, né? E é uma realidade totalmente diferente. E ele ali, ele não é só mais um simples estudante, ele é um profissional em formação. Então, ele começa a pensar como que vai ser a vida dele depois da universidade, quais são as projeções que ele vai fazer, se aquela carreira que ele escolheu está adequada para ele ou não. Então, existe uma série de fatores, né? Então, esses espaços da oficina, das rodas pedagógicas também que a gente faz, parcerias com outras divisões ou com outros centros, né? Como a gente faz institutos, como a gente já fez com você e a gente faz com outros. Então, ações que a gente promove, espaços, né? Que a gente possa falar da experiência que é ser um estudante universitário. Então, nessa experiência, o que tem de bom, o que tem de positivo, o resgate. Patrícia, outra coisa que é muito importante falar aqui é que o apoio pedagógico, ele não vem só para sanar dificuldades de aprendizagem, ou dificuldades de lidar com as questões universitárias. Ele vem também para fazer o estudante se reconhecer como protagonista dessa história acadêmica que ele está construindo. Então, resgate da autoestima também, né? Explorar isso nos estudantes. Então, esses espaços todos, tanto de atendimentos individuais, como atendimentos em grupo, né? Seja em forma de oficina, seja em forma de outros tipos de atividade, porque a gente propõe sempre atividades lúdicas, né? Espaços lúdicos em que a gente possa... pra você ter ideia, a gente coloca nossos estudantes universitários para desenhar, sabe? E assim, isso tem resultado, né? Isso faz parte de uma linha que a gente resolveu adotar de fazer esse estudante se conhecer, né? E aí, instrumentalizar esse estudante para que ele possa conseguir estabelecer estratégias quando mais para frente ele tiver alguma dificuldade, né? Isso a gente percebeu nos atendimentos que a gente fez individuais, que a partir de alguns poucos atendimentos, né, com essas técnicas projetivas que a gente usa, né, da psicopedagogia, do Jorge Visca, Sara Paim, tem um pessoal aí, a gente percebeu que a gente fazia o estudante refletir sobre coisas que ele não refletia em outros contextos, né, que aquele era um espaço importante, e que depois de alguns atendimentos ele já conseguia criar ali a independência dele seguir. Porque é isso, é você incitar a autonomia do estudante, né? Você incitar que esse estudante possa se observar, se perceber e se autorregular, né? Que é essa capacidade de compreender como que é o seu funcionamento enquanto estudante, perceber a flexibilidade que isso tem, né? Porque você precisa ser flexível no ambiente universitário, porque você vai mudando, vai amadurecendo, vai ganhando mais experiência, né? E aí, até nas dificuldades... E assim, uma coisa que é muito importante, né? Se tiverem os estudantes depois, quando assistirem no EGTV, é muito importante que os estudantes saibam que eles já trazem muitas coisas, que eles sabem muitas coisas. Eles só não sabem que sabem, né? E o apoio pedagógico vem muito nisso, para fazer eles refletirem e perceberem quanto que eles são capazes de, apesar de todas as dificuldades, porque não é fácil, né? A gente sabe que uma vida, a gente já passou por isso, a gente sabe que uma vida acadêmica é muito complexa, mas que eles têm condições, né, de transpor as barreiras e as dificuldades, né? Eu acho que é uma proposta de uma pedagogia com afeto mesmo, sabe? Que possa trazer um resgate da autoestima desse estudante, né, que às vezes se depara com uma realidade totalmente diferente da que ele esperava, né, antes de ingressar. Então é isso. Também é uma questão assim, de caminhar, direcionar, como você bem disse, para que o estudante obtenha autonomia, né? Que diferente de outros segmentos da educação escolar, no ensino superior o aluno decide muito seu próprio caminho. Na verdade, ele decide o próprio caminho. Na educação básica, o caminho do estudante é decidido por outra pessoa, né? Porque a gente sabe que o aluno na educação básica ele ainda não tem como fazer essas decisões por ele mesmo.
Então, o plano pedagógico de ensino, né, ele precisa ser pensado, mas direcionado para outros profissionais. Já no ensino superior, ainda que os cursos tenham os seus planejamentos pedagógicos e seus objetivos desenhados, é o aluno que traça sua trajetória. E aí ele sai do ensino médio e aí se depara que ele tem autonomia total, que aí normalmente é confundido com liberdade. Só que chega em algum estágio que ele vai se dar conta que não é bem liberdade, é autonomia. E aí a autonomia vem com responsabilidade, né? E acaba gerando uma certa aflição, né? Porque você tem que escolher, né? A gente mesmo da pedagogia, tem tantos ramos que a gente pode seguir. E aí, como é que a gente segue, né? Você fala assim, nossa, eu posso ir para a pedagogia empresarial, posso ir para a pedagogia hospitalar, eu posso ir para a educação básica, ensino superior. E aí a gente só vai se encontrando durante o curso. E aí, como o serviço de apoio pedagógico é importante para isso. Eu fico me refletindo que se eu tivesse isso na época que eu fiz a minha graduação, quantas angústias eu teria poupada se existisse essa preocupação. Né? E aí o que eu queria conversar contigo um pouquinho agora é como que a ascensão dessa necessidade do apoio pedagógico veio justamente com a introdução, a implementação das políticas de ações afirmativas. Né? Você citou muito bem no começo que apoio pedagógico ele transcende a questão do aluno que precisa de um atendimento especial ou não. Ele é uma ação pedagógica que é para todos os estudantes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação entre as ações afirmativas, esse público, e o apoio pedagógico. Esse é um ponto muito delicado, né? Como eu até falei no começo, com relação ao apoio pedagógico, porque, assim, uma observação que eu faço, né? Assim, é até uma crítica em um certo ponto, como isso não é só na UFRJ, em outras universidades também, né? Quando a gente participa dos fóruns de política de assistência estudantil, a gente observa isso. Que existe uma crença, né, de que o apoio pedagógico, por ele ser regulamentado pelo PNAES, enfim, por ele ter vindo com mais intensidade, né, essa temática, a partir das políticas de ação afirmativa, a gente fica no nosso imaginário, né, de alguma forma, que o apoio pedagógico ele é direcionado para esse público. E mais, né, esse conceito mesmo de que o estudante universitário ele já chega pronto. Então, se ele não teve uma formação boa lá, ele vai precisar do apoio pedagógico aqui, né? É verdade que o que antecede a vida do estudante, né, na UFRJ ou em qualquer instituição de ensino superior, se houve um déficit ali, a gente nem vai entrar nessa questão, né, aqui, mas se houve um déficit, é óbvio que isso vai se refletir no espaço da universidade, né? Mas não é isso não é para isso que o apoio pedagógico existe. O apoio pedagógico ele deve ser uma concepção da instituição de ensino, como eu falei no começo. Toda instituição de ensino ela precisa oferecer. Você estava falando aí sobre a questão da autonomia, né? Você incitar a autonomia do estudante não é dizer vire-se. Não é dizer assim, vire-se. Ó, você chegou aqui agora vai que a universidade é sua. Não é isso. Né? Você incitar a autonomia do estudante enquanto instituição de ensino, UFRJ ou qualquer outra, ela reconhecer o papel dela na construção, né, das políticas de apoio pedagógico naquele lugar. Ela precisa se reconhecer nesse lugar. E aí, essa questão da política de assistência, das políticas de ações afirmativas, ela traz aí e essa é uma observação que eu faço, né, uma divisão mesmo, né, dos profissionais na instituição. Porque algumas pessoas acreditam mesmo que só o público atendido pela assistência estudantil precisa de apoio pedagógico. O que não é verdade. É um equívoco. É um equívoco total, né? E é uma pena, inclusive, que só depois disso que o apoio pedagógico foi ganhando corpo, né? Porque, na verdade, Patrícia, assim, nos estudos que a gente já fez, a UFRJ, ela sempre teve ações de apoio pedagógico. Só que a questão é que era muito pulverizado, né?
espalhado, não era uma coisa sistematizada, organizada, né? Não digo padronizada porque esse é o objetivo do trabalho, mas tem uma sistematização do que é o apoio pedagógico, né? E aí cada unidade, com as suas particularidades, desenvolveria suas ações. Então a UFRJ, quando a UFRJ cria uma COA, por exemplo, né? Ou quando aquele secretário acadêmico com formação em pedagogia, lá no cantinho dele, sentou com o aluno e falou assim, mas por que você não está com dificuldade aqui? Vamos pensar assim, isso já era apoio pedagógico, né? Então, assim, o nosso esforço, e por isso que uma pró-reitoria de políticas estudantis tem uma divisão como a nossa, é no sentido da gente expandir isso, sistematizar e organizar, né? O apoio pedagógico ele precisa ser uma frente de atuação da UFRJ e de outras instituições de ensino, né? Que é o que eu já falei no começo, é você oferecer para o estudante condições para que ele conclua o curso. Pode falar. Eu acho interessante também você pontuar, você ter pontuado, né, que não é uma concorrência com o trabalho da COAA, né, que a sigla é apoio e acompanhamento acadêmico. Né? A maioria dos cursos, eles não têm essa vertente de se olhar o treinamento e de olhar pedagógico. E é verdade, e essa gente nem necessariamente deve exigir, por exemplo, um profissional de geologia tenha o conhecimento para dar o trato adequado para um apoio pedagógico. Ele pode, com certeza, deve dar um trato adequado com acompanhamento acadêmico dentro da área de geologia. Então, é por isso que uma divisão, né, de apoio pedagógico faz necessária e faz importante por isso. Né? Então, isso demarca muito a diferença do que é um acompanhamento pedagógico e do que um apoio pedagógico e do que é um acompanhamento acadêmico. Né? E aí, Arlene, você falou dos atendimentos pedagógicos individuais. Também tem os acompanhamentos em grupo. Como é que vocês têm desenvolvido esses atendimentos durante a pandemia? Quais são as ações que vocês têm desenvolvido nesse contexto? Né? Porque imagino que tenha a necessidade de fazer uma adaptação para o mundo virtual, né? Para o mundo online. Assim, esse momento que a gente está vendo pegou a todos nós de surpresa, né? Nem precisava dizer isso. E aí a gente teve que começar a reinventar o trabalho, né? A tecnologia ajuda muito, apesar da gente não ter uma estrutura, né, para isso, a gente está improvisando e usando a tecnologia a nosso favor. Então, assim, quando a pandemia começou, a gente achou que não tinha noção do tempo que duraria esse processo, né? Então, a gente continuou fazendo as nossas atividades assim, internas, né, enquanto divisão, até entender em que pé as coisas iam ficar. E aí chegou um momento em que a gente identificou que precisava retomar os atendimentos com os estudantes, que a gente já atendia e tal. E aí a gente abriu para os estudantes já atendidos e para novos estudantes, né, que tinham pedido o atendimento e por conta da pandemia não puderam ser atendidos. E aí a gente fez um atendimento pontual, no sentido de entender como estava a realidade dos nossos estudantes, enfim. Tem um atendimento, alguns atendimentos que ficaram, né, que a gente tá fazendo com mais regularidade, porque assim, nesse formato remoto é um pouco delicado os nossos atendimentos, né, porque a gente não é trabalho de psicologia, né, a gente é trabalho pedagógico. Então, muita coisa pedagógica a gente faz ali na prática, né, no contato, as técnicas projetivas, por exemplo. A gente pede estudante para desenhar, a gente tem materiais nossos, né, com metodologias que a gente trabalha, que a gente apresenta para o estudante. Então, a gente acabou não mantendo esse tipo de atividade por conta disso. Mas a gente deixou aberto para o estudante que ele possa entrar em contato com a gente, enfim. Hoje, inclusive, eu terminei o trabalho de uma estudante que ela está me assistindo, a Alice, quero mandar um beijo para ela. Que hoje ela passou o dia inteiro me acarinhando por conta dessa atividade, quero mandar um beijo para ela. E aí, é uma aluna que eu estou atendendo durante esse período da pandemia. E agora a gente está identificando como ressignificar o nosso trabalho e usar a tecnologia para poder conseguir
alcançar alguns resultados. Mas a gente continuou fazendo um trabalho. A gente está produzindo materiais, né, pedagógicos para os estudantes. Então, a gente fez um material no começo que era voltado para essa coisa de estudar na quarentena, naquele período em que as coisas ainda estavam indefinidas, né? Não tinha nem ainda proposta desse período especial que a gente vai ter agora, né? Então, reflexões a respeito de como que era estar nesse momento. Muitos estudantes que a gente atendeu durante esse período, né, nesses atendimentos pontuais, relataram sentir até um certo alívio, né, não pelo contexto da pandemia, obviamente, mas assim, um alívio de estar ali descansando um pouco da pressão da universidade, muitos alunos com dificuldades de retenção, né, em disciplinas, essa coisa toda. Então, a gente começou a montar alguns materiais em formato de PDF, alguns em formato para o Instagram, né, da PR7, né, lá no Instagram a gente posta. A gente montou uma websérie explicando sobre o apoio pedagógico, né, então ela foi divulgada, foram vários episódios que a gente divulgou explicando passo a passo o apoio pedagógico. A gente fez uma atividade com os estudantes do processo de renovação, né, uma atividade de grupo, que não teve muita adesão, mas a gente fez. E agora a gente vai retomar com as nossas oficinas no formato online, né? Isso. Arlene, e aí, desculpa, se a aluno quiser demandar um atendimento pedagógico individual durante esse período, como é que ele deve fazer? Olha, ele entra em contato com a gente por e-mail, a gente vai mandar um formulário para ele preencher e agendar o atendj, né? Uma outra frente é diped@pr7.ufrj.br. Ok. Vou botar aqui no comentário pra gente. Aí vocês mandam um formulário. Isso, para o aluno preencher. Ah, joia. E os atendimentos acontecem semanalmente? Olha, nesse formato da pandemia, a gente não está fazendo nenhum atendimento. Os que acontecem são semanalmente, né? Como, por exemplo, falei dessa aluna que eu mandei beijo para ela, Alice, a gente se encontra semanalmente. Mas nesse formato da pandemia, os atendimentos pedagógicos eles são pontuais, no sentido de orientar. Ele não tem a mesma dinâmica de antes da proposta, antes da pandemia, não. Né? São atendimentos pontuais, a gente acolhe a demanda e tenta fazer um encaminhamento. Esse que é o formato. E aí a gente está apostando mais em atividades de grupo, né? Então, uma outra frente também de trabalho que a gente teve foi com os estudantes da monitoria de apoio pedagógico da Faculdade de Educação, né? Então, é uma monitoria... Então, na semana passada a gente fez uma roda de conversa com os estudantes para falar um pouquinho sobre trabalho remoto, né? Enfim. Então, assim, a nossa frente na pandemia, basicamente, ela está na produção de materiais pedagógicos para os estudantes. Então, são várias frentes, né? Então, são trabalhos postos para redes sociais, são atividades mais densas, né? Como de materiais de PDF, né? Com conteúdos mais complexos, a websérie, e agora a gente vai retomar com as nossas oficinas em formato remoto. Né? Então, essa é uma proposta nossa para os próximos meses, né? Próximos meses, né? Eu imagino que vocês devam receber mais demandas agora com o PLE, né? Que eu vejo que aparecem muitas dúvidas, né, sobre o funcionamento ainda. Sim. Então deve aparecer, por isso que eu perguntei qual era o instrumento para o aluno utilizar, né, e solicitar. Que eu imagino que nas próximas semanas vocês devem estar com muitas demandas em caminho. Sim, e assim, um público que a gente tem tido um olhar mais atencioso é o estudante de final de graduação. Porque o estudante de final de graduação, ele tá muito mais angustiado, porque assim, o estudante que acabou de entrar, ou que está ali no meio do caminho, ele está sentindo o atraso, né? Está sentindo os impactos de uma vida que mudou totalmente, né? Porque a vida de todos nós mudou muito. Mas o estudante final de curso, ele estava ali já prestes a avançar, né? Prestes a sair da universidade,
a começar uma nova etapa e aí vem a pandemia e muda tudo. Então, a gente tem observado, né, pelas demandas que a gente recebe, que esse público está muito mais afetado. Então, a gente está tendo um olhar muito específico para esses estudantes, né? Então, assim, é bom divulgar que na página da PR7 a gente tem todos os materiais que a gente produziu durante a pandemia. A gente fez um material agora recentemente dando orientações sobre o ensino remoto. A gente vai fazer também uma roda de conversa em breve. Assim, algumas coisas eu não posso antecipar porque a gente ainda está fechando detalhes, né? Mas assim, a nossa aposta será em atividades de grupo, né, de forma remota, para que os estudantes possam se integrar, né, com as questões da universidade, para além dessa questão do PLE, que está muito complexo e tal. Então, assim, uma coisa que eu acho também importante falar aqui, Patrícia, para os estudantes é o seguinte, que esse PLE, né, que é esse período letivo excepcional, ele não é EAD, são coisas diferentes. Então, assim, a gente tem um material que a gente fala disso. Então, é muito importante para o estudante entender que essa é uma estratégia que a UFRJ adotou para que a gente possa dar continuidade aos estudos, né, dos estudantes. Mas, assim, não é a mesma coisa da EAD, é uma outra estrutura, totalmente diferente. Então, é importante o estudante acolher as dificuldades desse momento, né, e tentar buscar estratégias para expandir as possibilidades que esse momento também pode trazer. Porque, como toda situação, existem possibilidades e existem dificuldades. Então, assim, compreender essa coisa de puxar milhões de matérias só para estar nesse formato, avalie se isso é uma boa estratégia, né? Se observa, né? Tenta fazer um mapeamento aí de quais são as suas necessidades reais nesse momento. O que você pode aplicar nesse momento, né? Então, não é EAD, né? O EAD é muito importante, é uma estrutura totalmente diferente. A UFRJ está fazendo uma adaptação para conseguir encaminhar isso, né? Não tem o objetivo de ser EAD. Você escolheu um curso presencial, né? Ele está sendo oferecido de forma remota por conta que a gente está vivendo um momento atípico, né? Existe aí uma pandemia que está... E aí, a organização, ela precisa vir como ela na sua vida presencial, quando você fazia as aulas, ela precisa vir. Só que essa organização, ela vai precisar ter um outro enfoque, né? Um enfoque para a realidade que você está vivendo. Então, muitos estudantes, de repente, não têm nem espaço na sua casa para poder estudar, por exemplo, né? Uma privacidade para ouvir uma aula, de repente. Então, assim, é muito importante, nesses materiais que eu estou te falando, que a gente tem no site da PR7, a gente traz essas reflexões. E nas nossas oficinas, o nosso objetivo vai ser esse. Que sempre quando a gente faz uma oficina, além de instrumentalizar os estudantes, e isso é muito importante, olha, usa a técnica tal, a técnica X, tenta isso, tenta aquilo. Além disso, é também um momento para fazer o estudante refletir sobre coisas que ele acha que não é importante, mas que é, né? Então, assim, como administrar o PLE agora, né? Vai precisar de calma, de paciência, né? De acolhimento. Fundamental você ter falado isso. A gente teve até uma live aqui na semana passada com a professora da Faculdade de Educação, justamente para a gente focar nessa diferença entre EAD e ensino remoto. Eu, particularmente, como profissional da educação, me incomoda um pouco eu ouvir que são coisas semelhantes e não são a mesma coisa. E não são. A EAD é uma modalidade de ensino prevista em lei, ela está na nossa LDB, ela é uma modalidade de ensino prevista na LDB. Ensino remoto é uma estratégia pedagógica que foi desenvolvida numa situação de emergência, numa situação atípica. Então, eu estou vendo alguns grupos, né, que são contrários à EAD utilizando essa situação atípica para criticar a EAD. E aí não é uma questão justa, né, em fazer isso. E o aluno, como você bem falou, o nosso aluno é de um curso presencial. E aí ele, numa situação não planejada, ele vai ter que se adaptar rapidamente a fazer aula no ensino remoto que não foi preparado
nem desenhado pedagogicamente para ser online, né? Então, né, o apoio pedagógico nesse contexto é ainda mais necessário, né? Porque ele vai precisar de mais ajuda para compreender como é que vai funcionar e como é que ele vai poder se estudar, se colocar e se comportar nesse novo contexto. Então, é fundamental. Exatamente. E entender que não existe uma fórmula mágica, uma receita, né? Que cada um tem uma particularidade, né? Como eu falei, existem questões que são incomum, né? Estratégias que podem ser compartilhadas, mas existe a sua especificidade. Então, assim, é um desserviço se a gente não falar disso. Isso é muito importante. É totalmente diferente, né? Essa proposta, né, que foi feita pela UFRJ propõe as atividades síncronas das assíncronas. Então, assim, aquele documento ele deixa bem claro que a preferência é para as atividades assíncronas, ou seja, aquelas atividades que não vai estar o professor e o aluno ao mesmo tempo, né? Porque essas são modalidades comuns no EAD. Né? Elas são comuns, elas fazem parte do EAD, e a proposta do EAD é o quê? Que tem atividades síncronas e assíncronas para poder o aluno poder experimentar as diversas coisas, né? Então, assim, na UFRJ especificamente, a preferência vai ser para as atividades assíncronas, ou seja, aquelas atividades em que o professor e o estudante não vão estar ao mesmo tempo. Então, isso é um ponto de alerta para os estudantes nesse momento. Porque se ele se inscrever, de repente, numa quantidade de disciplinas absurdas, ele pode ter dificuldade de dar conta desse processo. Então, assim, não estou aqui de forma nenhuma subestimando a capacidade dos estudantes de darem conta disso. O que eu estou fazendo aqui é tentando estimular o estudante a refletir mesmo. Né, a olhar para essa realidade, porque a gente está pegando o trem, né, o trem bala, ele está correndo, é isso que a gente está vivendo, né? A gente tem o carro andando. Isso, exatamente isso. Entendeu? Então, o papel do apoio pedagógico nesse momento é fazer em todos os momentos, mas nesse muito urgente é isso, é fazer o estudante olhar, avaliar, refletir, perceber o que é possível para ele, o que não é possível, né? E compreender que esse é um momento atípico mesmo e que não adianta algumas coisas. Nesse período a gente vai dar conta, né? E outras coisas a gente vai precisar entender que não vai dar para fazer agora. Então, é muito necessário essas reflexões. Então, por isso que todo o material que a gente veio produzindo ao longo da quarentena foi muito nesse sentido, de trazer o estudante para essas reflexões, né? Para trazer o estudante a pensar sobre o que é estar... Que, assim, está sendo difícil, Patrícia, até para a gente, não é verdade? A gente reinventar uma forma de trabalhar, uma forma de pensar como é estar nesse lugar, né? É muito complexo. Mexer com coisas que a gente não mexia, né? A equipe fez vídeo, a gente precisou de edição, então foi o marido de uma pessoa da nossa equipe que editou. Então a gente está em todo um esforço de tentar essa realidade, se adaptar e no nosso trabalho, né? Então, exatamente. O esforço está complicado para os 3 segmentos da nossa comunidade, né? Então assim, é um esforço coletivo para a gente chegar no objetivo maior, que é a aprendizagem e o sucesso escolar do nosso corpo docente, né? Arlene, olha, o nosso tempo está quase acabando. Que pena! A gente tem muito assunto, né, Arlene? Muito assunto! Eu queria que perguntar se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa do que você falou. Fique à vontade. Olha, não, eu quero só agradecer a oportunidade, quero deixar aqui para os estudantes, os que estão agora assistindo, que os que vão assistir depois, né, que a Divisão de Integração Pedagógica está de braços abertos para receber os estudantes, né, que eles tenham calma, que tem jeito de organizar essa bagunça toda, é possível, né? Cada estudante, na sua individualidade, vai conseguir ressignificar esse processo e passar por essa experiência, né, do PLE agora. E que a gente está de braços abertos para ficarem atentos à nossa página da PR7, ficarem atentos ao nosso Instagram, porque as oficinas serão divulgadas em breve. Então, a gente vai propor bastante atividades em grupo para que os estudantes possam trocar com a gente. E é importante deixar claro aqui que apoio pedagógico não é só
Como eu faço para estudar tal disciplina? Apoio pedagógico fala de relações entre professor e aluno, fala de relações entre você e seus pares, fala dos vínculos que você, estudante, tem com aquilo que você aprende, ou os vínculos que você não tem, enquanto que você se identifica com aquilo ou não, né? Cognição e afeto andam juntas, e essa que é a nossa proposta aqui nessa divisão, com essa equipe maravilhosa que eu tenho, né? E com esses estudantes aí sedentos por aprender e por desbravar esse desafio gigante que é se formar numa universidade como a nossa. Então, olha, foi um prazer. Eu quero novamente agradecer a sua participação, fiquei muito feliz, eu achei a live muito produtiva, muito instrutiva, eu aprendi bastante hoje. Também quero agradecer a todo mundo que assistiu e, de novo, Arlene, eu quero também manifestar aqui, registrar a minha admiração pelo trabalho da SPED. Eu fico muito orgulhosa toda vez que eu interajo com vocês, com você, com a Camila, com o resto da equipe. Eu acho que vocês são profissionais exemplares e são o que a UFRJ produz melhor. Cara, eu realmente tenho uma admiração muito sincera pelo trabalho de vocês. Eu acho que vocês são extremamente competentes e é isso, é uma admiração que eu nutro e espalho por aí, né? Então, assim, gente, olha, muito obrigada por assistirem. Amanhã vamos ter uma nova live com o pessoal aqui do IFIX e fiquem de olho na nossa programação. Gente, por favor, se cuidem e aproveitem, tá? Boa noite. Um beijo. Muito obrigada, um beijo. A recíproca é verdadeira, viu? Ó, e vamos fazer umas parcerias aí nessa quarentena, viu? Um beijo. Gente, obrigada. Tchau.